Bom dia, eu sou o professor Ronaldo Garcia e vou continuar o nosso curso em parceria com o Dan Resnick. E o objetivo da aula de hoje é falar sobre alguns fenômenos euclidianos em famílias poncelitianas, especialmente o bilhar nessa aula. O, o nosso curso está organizado nessa apresentação da seguinte maneira, né? Vou falar essencialmente, eu vou falar sobre órbitas três periódicas e nessa aula vou pegar um pouco do ponto de vista histórico de mostrar como eu entrei nesse assunto e vou analisar o locus do X3, que é o locus do circunscrito, dos círculos circunscritos num bilhar. Daqui a pouco fica claro a motivação para o problema. Então, menciono aqui rapidamente os trabalhos iniciais sobre esse assunto e o vídeo inicial do Dan, de 2011, que vai estar no final da aula, mostrando essa, esse trabalho da Olga. E depois, em 2016, o Schwartz e Tabachnikov fizeram também um estudo dos baricentros. Então, a ordem dos centros triangulares é os que a gente aprende na escola básica, né? Então, os primeiros é o incentro, baricentro, circuncentro, ortocentro, etc., né? Então, na aula de ontem, o Dan já falou sobre um ponto novo, que é o Mittelpunkt, que na nossa notação vai ser o X9. Então, aqui só para recordar de novo que o Dan já explicou ontem, então, o que é um bilhar? Você, no caso aqui, eu peguei um ponto contido numa região planária aqui, interior a uma elipse. Você pega um ponto, uma partícula desloca nessa direção, bate na fronteira e reflete fazendo de tal maneira que a normal seja a bissetriz dessa órbita. E segue o processo, né? Daqui vem a partícula sai desse ponto, sei lá, um ponto Q1 aqui, vem para um ponto Q2, Q3, etc., né? Isso segue, né? Então, o objetivo é entender essa dinâmica, né? Que é bastante rica, embora seja bastante simples de enunciar, ela, matematicamente, ela é bastante sofisticada, dependendo dos ingredientes que você quer fazer. Então, no nosso caso específico dessa aula de hoje, eu vou considerar órbitas três periódicas. Então, o que é uma órbita três periódica no bilhar? Eu saio de um ponto P1, ando com um ângulo certo, o ângulo alfa. Daqui a pouco eu mostro quem que é esse ângulo, especificamente nesse caso calculado. Eu pego um ponto P1 na fronteira da elipse, traço esse segmento que eu apontei aqui, fazendo um ângulo alfa com a normal no ponto P1, e depois eu vou refletindo, né? Chego nesse ponto, faço a reflexão, continuo, e eu quero que esse processo termine em três vezes. Então, quando fecha em três vezes, você tem uma órbita três periódica. Se fechasse em quatro, cinco, você tem uma quatro periódica, cinco periódica, etc. Então, na figura à direita aqui, que eu estou mostrando como que você obtém o circuncentro, né? Então, você traça as mediatrizes, as retas ortogonais pelos pontos médios. Essa interseção é um ponto. Então, o objetivo básico aqui é o seguinte, né? O que você tem, o que eu quero descobrir aqui, entender é o seguinte. Eu tenho uma elipse, faço de conta que isso aqui é uma elipse, né? Tem um triângulo aqui, que é uma órbita três periódica, que faça de conta que isso aqui tudo é normal, tá as bissetrizes aqui. E eu tenho o ponto que eu estou chamando aqui o X3, que é o circuncentro. Então, esse ponto P1, nesse board aqui que eu comecei, ele depende eu posso parametrizar ele como a maneira standard, né? A cosseno T, B seno T. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, então, esse ponto X3 que eu marquei aqui, ele depende de T. Então, qual que é o jogo que eu quero mostrar para vocês? É o seguinte, né? Quando o P1 dá uma volta aqui no exterior da elipse, esse ponto X3 não tem por que estar parado, né? Então, vai descrever algum locus aqui, e o objetivo é descobrir quem é esse locus, né? Quem é esse locus aqui do circuncentro, né? Isso vale para qualquer outro centro triangular, né? Se eu quisesse tratar da bissetriz, eu trabalharia as bissetrizes aqui, achava o ponto de interseção, teria o ponto X1. E a mesma pergunta se faz, né? Qual que é o lugar geométrico que o X1 descreve? Então, como eu mencionei antes,
Esse é o trabalho inicial da Olga, né, que foi inicialmente o Dan, em 2011, como ele mencionou ontem, fez um vídeo mostrando que numericamente era uma elipse. E depois eu retomei esse assunto baseado no artigo da Olga, que eu tive conhecimento entrando na biblioteca, né, aquela hora de almoço, né, você entra na hora de almoço para fazer nada, abri uma revista aleatória, de certa maneira de preferência, porque eu gosto da revista, da Lei Alemã Mathématique, e trombei com o artigo da Olga na primeira página, né? E comecei a ler, e lá ela coloca eu vou mostrar no final da aula, ela coloca um desafio dizendo o seguinte, que ela fez essa prova que o locus x1 era uma elipse, mas não sabia a equação desse locus. Descobri uma elipse, mas então você partiu de uma elipse inicial, que tem o eixo, o semi-eixo A, o semi-eixo B. Esse locus x1 está amarrado, né? Está definido em função do A e B. Ela conseguiu provar usando ferramentas de geometria complexa que eram elipse, como o Dan já tinha observado numericamente em 2011, mas não tinha nenhuma indicação de como que era esse locus, que propriedade que tinha essa elipse. Então, o que eu fiz foi, a partir disso, me motivei para estudar esse problema e tentando fazer só com as ferramentas básicas de geometria analítica e cálculo 1, né, essencialmente, né? Ronaldo, desculpa a interrupção, só para relembrar quem está vendo o vídeo, a gente está usando essa notação x1, que se refere a um incentro, que é um encontro das bissetrizes de um triângulo, e x3 é o terceiro ponto de Kimberlin, que se refere ao circuncentro, que é o encontro das mediatrizes de um triângulo. Então, e o x2 aqui que o Ronaldo está escrevendo é o baricentro. Essa notação vem da enciclopédia de centros triangulares do Clark Kimberlin, ETC, que está disponível online. Então, a gente vai estar usando essas notações aí, x1 para o incentro, x2 para o baricentro, x3 para o circuncentro, x4 para o ortocentro. Isso pode confundir vocês, mas são chamados centros triangulares, usando essa notação do Kimberlin. Ok, obrigado. Pode interromper quando for necessário. Torna a aula um pouco mais dinâmica, né? Isso. Então, aqui, o objetivo dessa aula vai ser mostrar para vocês quem que é esse locus x3, né? E como já está mais ou menos previsto, não vai ter novidade nesse caso, né? O que eu vou provar é que o x3, o centro aquele lugar geométrico dos circuncentros, vai ser também uma elipse. E o que eu vou fazer aqui de novo, e recuperar também o trabalho da Olga, é dar as equações explícitas, né? Quem que são essas equações? Então, como eu mencionei, então, o objetivo é provar que o x3 vai ser uma elipse, né? Então, para fazer isso, o que é necessário? Você tem que ter coragem. Nesse approach aqui tem muito cálculo, né? Mas são cálculos elementares. Eu usei do Maple para ajudar a fazer as contas, que simplificou muito cálculo simbólico. Mas para uma pessoa corajosa, todos esses cálculos podem ser feitos à mão, né? Não tem nada aqui que é impossível de ser feito. É claro que você vai gastar um tempo gigante, né? Então, aqui, como eu mencionei antes, tem associado a uma horta triangular o ângulo alfa de partida, né? Então, estou dizendo o seguinte, se você dá um ponto P1, existe um único ângulo alfa, esse alfa aqui vai ser único, existe um único ângulo alfa, de tal maneira que você determina esse alfa, de tal maneira que você volta no ponto P1 depois de 2 batidas, né? Então, você define uma órbita 3 periódica. E aqui eu estou mostrando rapidamente como que se organiza esses cálculos. Então, eu estou dando a direção 1, 2, né? É a direção que vai do ponto P1 ao P2. Eu escrevi nessa base, né, do T1 e o N1. Então, aqui eu escrevo nessa base T1 e N1. E depois escrevo também a direção 1, 3, né? Eu escrevi, de fato, para organizar um cálculo um pouco mais rápido, eu escrevi esse outro ângulo aqui, o alfa, porque ele vai ser bissetriz, né? A normal dessa órbita do triângulo é a bissetriz desse triângulo. Então, aqui está o ponto que eu tinha chamado x1, que é o incentro, né? Então, esse ângulo aqui é o mesmo, eu reescrevi ele aqui direto. Então, agora eu tenho que fazer a interseção dessas retas com a elipse, né? E com isso eu defino o triângulo, eu obtenho os 2 pontos P2 e P3. O que eu faço?
Eu calculo essas duas retas aqui, né? Essa reta suporte aqui passando por P1, P2, a reta passando por P2, P3. E o que eu tenho que fazer depois é checar que esses pontos que eu tenho que fazer que esse ângulo aqui é igual a esse, e esse é igual a esse, né? Então, fazendo isso, eu estou garantindo que esse triângulo é uma órbita biliar. Então, essas equações, você desenvolve as equações, não são complicadas, dá esse sistema aqui, né, de equações para resolver, está modelado para ter a condição do ângulo ser igual, né, dos cossenos, aqui são as equações dos cossenos, e você resolve essa equação, você obtém uma equação quástica em alfa, e onde esse T1 é o módulo do vetor normal do tangente ao quadrado, né? Então, você resolve essa equação, ela dá, explicitamente, você pode resolver essa equação, não é complicada, você vê que essa equação tem uma solução que determina o ângulo de partida para você obter uma órbita 3 periódica. Vai existir um único alfa nesse intervalo 0π/2, de tal maneira que esses números aqui, essas raízes quadradas, elas às vezes decepcionam a gente, né? Poxa, eu estou com um problema tão simples e apareceu tanta raiz quadrada, né? A razão básica de aparecer isso é porque você está resolvendo a equação de segundo grau, né? Toda vez que você tem equações de segundo grau, você, essencialmente, você faz um problema inverso, você tem raiz quadrada. Essa grandeza aqui, por um longo período, ficou bastante chata. Essa raiz quadrada aqui, você pode escrever ela de novo, eu posso escrever ela assim, né? A2B2 mais B4. Então, por um bom tempo que a gente começou a trabalhar nisso com o Dan, a partir de 2019, ficava esse objeto sem muito sentido, né? Era só a gente chamou isso de delta, né? Vamos economizar a notação e chamar de delta essa raiz quadrada aqui. E mais recente, não tão recente, né? Talvez 2020, a gente descobriu que esse delta tem uma interpretação geométrica, eu não vou fazer aqui hoje, mas só para vocês terem clareza que essas coisas, às vezes, de álgebra que aparecem complicadas, quando você interpreta geometricamente, isso se torna relevante, né? Então, essa aqui é uma grandeza geométrica que está num dos nossos artigos, que isso aqui tem a ver com a potência de um ponto com relação ao circuncírculo, né? É a potência da origem com respeito ao circuncírculo. Então, esse delta é um objeto Ronaldo, geométrico, né? Não só algébrico. posso fazer mais uma observação? Essa expressão do cosseno de alfa, você vê que a única coisa que varia ali é o x1, né? Exato. É o ponto de partida aqui, que é o ponto P1, que é x1, y1. Aqui, quando eu escrevi isso aqui, eu dei preferência para escrever só em função do x1, mas você pode agregar aqui essa informação, que isso aqui é 1, se você agregar a informação que é 1 aqui e colocar esse cara aqui em parênteses, você pode escrever isso aqui como um objeto que depende de x1 quadrado, um coeficiente, mais um outro coeficiente y1 quadrado, né? Fica uma coisa homogênea, mas do ponto de vista prático é a mesma coisa, mas aqui do ponto de vista fica mais bonitinho, que você vê que é uma coisa simétrica, né? Então, depende do ponto x1 e y1. O y1 não apareceu aqui porque eu dei preferência para a variável x1. Do contrário, ele apareceria como uma combinação de x1 quadrado e y1 quadrado. E um complemento que eu acho interessante também de observar é a recíproca desse fato, né? Que você partiu de uma elipse, então o que a gente partiu de uma elipse? Eu construí um triângulo que era, aqui deixa eu trocar de cor aqui, que é um pouco, o amarelo para mim, não, eu sou meio, tá. Você tem um triângulo aqui que é uma órbita biliar. O que eu não mencionei até agora, mas que o Dan falou ontem, é o seguinte, né, que se eu fechar esse ponto, sair do ponto P1, vou desenhar aqui o P1, se eu sair do P1 e fechei uma órbita periódica, se eu sair de qualquer outro ponto da elipse aqui, o outro, eu vou fechar, vou desenhar aqui para desenhar um triângulo especial, que é um isósceles, eu vou voltar e vai ser um P1', isso também é uma órbita 3 periódica. De fato, todas as órbitas são pelo teorema de Poncelet. Então, se eu tenho uma fechada 3 periódica, todas são fechadas, são 3 periódicas. Então, eu esqueci de mencionar isso, eu já estava assumindo que vocês já estavam sabendo disso, né? Então, eu tenho o centro triangular do verde, tenho o centro triangular do azul, né, que é o x3. Então, esses pontos aqui que eu estou interessado em descobrir que eles vai descrever um locus que é uma elipse, né? Então, a pergunta
A recíproca disso seria no sentido de você perguntar o seguinte, né, quais os triângulos que eu posso obter como você tem o triângulo mais geral possível, né, ABC. Será que todo triângulo pode ser uma órbita de um bilhar? Eu coloquei o nó equilátero aqui, deixar para vocês pensarem que o caso equilátero também é sim, a resposta é sim, mas que é degenerado, né? Não tem muita graça o equilátero. Mas então a proposição afirma o seguinte, que todo triângulo é uma órbita três periódica de um bilhar elíptico. Então eu estou dizendo que você dá um triângulo qualquer, né? Você inventa o que você preferir, eu falo para você que isso aqui, você consegue construir uma elipse única, você constrói uma única elipse que circunscreve inscreve que esse triângulo está inscrito nela, e esse centro aqui, que o Dan já mencionou ontem, é o centro mágico que é o Mittelpunkt, né? Isso depois, se tiver tempo, depois a gente fala em outros momentos. Mas então, dado um triângulo, você tem infinitas elipses que passam pelos três pontos, né? Então ainda vai ter 2 graus de liberdade, né? Então, se você dá 3 pontos no plano, vai ter uma tonelada de... Se você dá 3 pontos, né, não alinhados, tem uma tonelada de elipses que passa por esses pontos, né? Tem um feixe de elipses que passa por esses pontos, né? Tem muitas, né? Mas se você exigir que esse triângulo seja uma órbita três periódica, essa elipse é única e ela é centrada exatamente no ponto, nesse centro angular, que é x9 do triângulo. Se tiver tempo, no final eu volto a recordar como que o Dan já explicou isso na primeira aula, quem que é esse ponto, né? Como é que a gente constrói ele geometricamente. Então, uma coisa que o Dan também já falou ontem é o seguinte, né? Que quando você tem um bilhar elíptico, você tem uma elipse interna, né? Que você não está vendo ela, né? Que a priori você não sabe quem que é esse objeto. Existe uma elipse interna que é chamada cáustica, né? Que é confocal com a inicial. E nesse caso, no nosso, que ainda está da três periódica, essa elipse é dada explicitamente por essa equação aqui, e os eixos dessa elipse, A1, B1, depende daquele famoso delta que eu já mencionei antes, né? Tem umas expressões um pouco grandes, mas você trabalha aqui, você vê que essa elipse acáustica, você obtém explicitamente em função dos eixos A e B. O problema contrário, essas coisas de matemática, assim, para quem está iniciando a vida matemática, eu estou falando especialmente para alunos do ensino médio e de graduação que estão assistindo esse curso, às vezes você tem um caminho de ida e o caminho de volta pode ser um pouco complicado, né? Eu estou dizendo o seguinte, que se eu dou uma elipse externa, que eu estou chamando aqui de E, facilmente você descobre a interna, né? Eu descubro a confocal aqui, por essa equação, né? Eu acabei de dizer que, tudo bem, eu te dou a externa, rapidamente eu descubro quem que é a elipse interna. Mas se você pegar o problema inverso, eu te dou a cáustica, eu te dou a elipse interna e quero descobrir quem que é a elipse externa. Então vocês vão ver que quem tentar fazer esse exercício vai ver que ele é muito mais trabalhoso do que você possa imaginar, né? As equações já são muito mais complicadas do que... Então, se você vir, dada a externa, obter a cáustica é mais fácil do que, dada a cáustica, você obter a externa. Então, aqui estou ilustrando novamente várias três periódicas, né, do nosso problema. Então, você tem 3 órbitas aqui mostradas no desenho. E aqui o ponto central da análise inicial que foi feita é achar uma equação para esse locus, né, do x3. Né? Agora eu estou chamando aqui já o locus do... Mas quando você olha para essas expressões, você vê que elas não são tão feias. Né? Matematicamente, elas são expressões bonitinhas. Né? O que tem? Tem um fator x1, um x1 sobre A aqui, e multiplicando um quociente que é homogêneo no numerador e homogêneo no denominador. Né? É um x1 quadrado mais um quadrado, e embaixo igual. Né? E esses coeficientes A e B, de novo, esse cara aqui é o tal delta. Né? Esse aqui, quando para propriedade eu não escrevi, mas esse raiz quadrada aqui é o delta. Então você consegue esses outros coeficientes A20, B20, se você olhar, você vê que tem muitas simetrias, né? Tem muitas simetrias aqui nessas equações. Então eu estou dizendo que você parametriza o centro do círculo circunscrito por esse quociente de funções racionais, né?
E aqui são tudo constante, né? Esse aqui é constante, constante. O que varia é o ponto x1, y1 lá do inicial, né? Então, se eu estou com minha órbita triangular aqui, então eu estou dizendo que o ponto, o xc, yc, que é o x3, ele depende do ponto P1 aqui, que é o x1, y1. E de maneira explícita, né? Então, eu calculo esse centro em função do x1, y1. Aqui eu já desenvolvi um pouco mais, só para mostrar que você pode ter várias apresentações disso, de outras. Aqui eu escrevi em função dos dados da cáustica, né, para tentar já misturar mais os objetos, para ver se você vê que agora ficou é a mesma expressão equivalente, né, mas só que agora eu introduzi os dados da cáustica. Então, aquelas raízes quadradas, se você englobar elas no A1 e B1, sumiu, né? Ficou um polinômio nas variáveis A, B, B1 e A1, né? Então, com isso, é mais simpático, né? Se você olha do ponto de vista de álgebra, ficou um pouco mais simpático as expressões, mas aqui, de novo, está o x1 multiplicando, o y1 multiplicando esse quociente quadrático aqui, né? Homogêneo dividido por um homogêneo. Em suma, então, você tem uma apresentação bonitinha para o x3. Aqui eu estou fazendo, nessa apresentação, um pouco histórico e que depois você percebe que, para resolver o problema, não precisa de tudo isso, mas eu achei didático falar de um assunto também que eu aprendi ao longo da vida, que é a curvatura afim de curvas planas, né? Que às vezes a gente passa na graduação, no mestrado, até no doutorado, sem saber que existem esses objetos, né? E é uma coisa tão clássica, tão antiga quanto a curvatura usual que a gente aprende nos cursos de graduação, né? A curvatura euclidiana. Então, aqui, o que eu vou só mostrar para vocês é que, para você classificar as três coisas, né? Para você classificar uma elipse, classificar uma hipérbole e classificar uma parábola, existe um número mágico que é a curvatura afim. E o teorema fala o seguinte, né? Se a curvatura afim for constante, positiva, se a curvatura de uma curva, você tem uma curva qualquer, né? Uma curva parametrizada por xt, yt, um locus geométrico qualquer, parametrizado por xt, yt, você vem e calcula a curvatura afim desse objeto. Se essa curvatura afim for constante e positiva, não depende do t, né? Então, é uma constante for positiva, significa que essa curva, esse locus C, é uma elipse. Se você calcula a curvatura deu negativa, significa que esse locus é uma hipérbole. E se você calcula esse número, calcula deu zero, isso é uma parábola. Então, é um critério muito útil, né, para você descobrir se é um locus complicado, parametrizado de maneira complicada, né, em geral, e você vem aqui e calcula a curvatura afim. Se você obter que a curvatura afim é constante, positiva, você ganhou, né, você é uma elipse. E que é o nosso caso aqui, né? Então, se você voltar aqui nessa expressão que eu coloquei aqui, o que eu vou fazer aqui agora para continuar a minha análise? Eu vou trocar aqui o meu x1 pelo ponto P1, o meu ponto P1 vai ser o ponto x1, y1, né, que é o ponto de partida. Eu vou trocar ele por A cosseno T, B seno T. Então, essa expressão aqui vai parametrizar o locus do x3 como uma função de t, né? Então, vai ser uma função x de t, y de t, direto, né? Sem maiores complicações, né? O que eu faço agora? Então, tem essas expressões aqui, são polinomiais, são bonitinhas, então eu tenho que calcular a curvatura afim, né? Só que calcular a curvatura afim, vocês vão ver que ela não é tão amigável assim são longas as expressões de calculatura afim. Mas qual que é a conceituação da curvatura afim? Ela é muito simples, né? Como a gente faz lá no curso onde a gente explica a curvatura euclidiana. O único detalhe novo que tem aqui é o seguinte, né? Quando você vai fazer a curvatura euclidiana, você tem uma curva C de S, em geral a gente parametriza essa curva no mundo euclidiano para que tenha o comprimento do vetor tangente seja unitário, né? Na curvatura afim você faz uma coisa irmã, mas diferente, né? Você faz o seguinte, você pega um ponto na curva, traça o vetor tangente, esquece que ele tem norma 1, não precisa se preocupar com o tamanho dele, e traça o vetor aceleração. Você traça o C', C duas linhas,
Então, quando você traça esses dois vetores, você gera um paralelograma. O que você quer fazer agora é encontrar um parâmetro especial S, de tal maneira que a área desse paralelograma, gerado pelo C', C2', seja 1. Então, você sai do mundo euclidiano. Então, no mundo afim, o que é importante é esse conceito aqui, né? Você escolhe, você tem uma curva, você parametriza de tal maneira que a área do vetor C', o tangente de aceleração, seja 1 para todo ponto, né? Para todo você escolhe aqui o tangente, então eu quero que essas áreas todas sejam unitárias igual a 1, essa normalização. Então, quando você faz esse procedimento, então, com essa equação, né, se você derivar aquela equação C', C2' igual a 1, se você derivar essa equação, você vai obter, como é bilinear, você obtém que C', o produto de área, né, esse aqui é um determinante, né? Esse determinante aqui, por isso que eu estou falando que é bilinear, esse aqui é um determinante calculado do paralelograma. Então, você tem que C', C3' é 0, né? Então, significa que o C3' é proporcional ao C', né? Então, você tem o C', o C3' é proporcional, então, eles são, um é múltiplo do outro, né? E esse múltiplo é o que você batiza de curvatura afim, né? Então, aqui você vê que você tem um EDO linear, né? É um EDO linear de terceira ordem, mas se você escrever como um C' de outra variável, um T, né? Então você tem um EDO de segunda ordem, T2' mais KA igual a 0, né? Essa EDO linear de segunda ordem, aparentemente é um objeto simples, né? Vou resolver isso aqui em 2 minutos, mas não é bem assim, né? Essa é uma teoria bastante complexa, mesmo um objeto elementar desse tipo em matemática, ele tem surpresas e tem tratamentos, tem tratados só para tratar equações de quando o K não é constante, né? Agora, quando é constante, aí simplifica a nossa vida, que tem a classificação das cônicas. Então, nessa transparência aqui, eu só estou mostrando para vocês, eu não vou detalhar as contas, só para mostrar aqui como que é o procedimento. Depois vocês podem ler com mais cuidado, ou pega um livro de geometria afim, clássico, né? Tem muitos, né? Não tem muitos, mas tem alguns, que você vê esse procedimento de como você passa de um parâmetro qualquer para um parâmetro afim, né? Então, aqui é só aplicar a regra da cadeia, fazer as continhas dos determinantes, você obtém que a curvatura afim, num parâmetro qualquer agora, né, que é o bom, né, que você não precisa pegar o parâmetro especial, igual a gente faz na curvatura euclidiana, né? Então, você tem essa expressão para a curvatura afim, que dá em função desses derivadas. Então, você vê que aqui, quando você tem um parâmetro qualquer, a curvatura afim você tem que calcular até a quarta derivada, né? Então, você vê que o cálculo é longo, né? Você tem uma curva gama, tem que calcular o gama linha, o gama 2 linhas, gama 3 linhas, até o gama 4 linhas para você. E tem potências, parece um pouco estranhas aqui, né? Uns 5/3, 8/3. Mas isso tudo é feito para ter equilíbrio, né? Se você fazer o balanceamento dessa equação de derivadas, você vê que as potências têm que ser essas, né? Não dá para fazer diferente. Tem que ser exatamente os 5/3, 8/3 para esse aqui ter significado geométrico. Então, aqui com a notação um pouco mais condensada, né, que eu chamei gama 2 para falar que é gama linha, gama 2 linhas, né, então gama 2, então você tem uma notação um pouco mais amigável. E agora o que eu vou fazer agora é jogar isso aqui lá na expressão do meu xc de t, yc de t, né, lá do centro do circuncírculo. E o que eu obtive com isso, né? Então, esse aqui, é claro que eu não fiz isso aqui na mão, né? Eu coloquei no Maple, depois eu conferi com várias vezes, né? Com vários procedimentos. Eu descobri que essa conta, né? O Maple me deu essa curvatura afim, me deu constante, né? Que eu fiquei achando que estava coerente, né? Que me deu a curvatura afim, me deu fatorada já, né? Você tem essa fatoração. E aqui, de novo, apareceu o tal do delta, né? Esse delta é persistente, né? Ele é teimoso, né? Ele aparece em qualquer lugar, né? Então, com isso aqui, você descobre que o locus do centro do circuncírculo é um elipse. E explicitamente esses eixos. Ronaldo, uma pergunta. Quais são as unidades da curvatura afim? Não tem unidade, né? Ela é sem unidade? Tem unidade. Ela não tem unidade métrica nenhuma, ela é livre de unidade. Deixa eu ver se eu estou falando besteira, né?
Não tem, né? Desculpa, não, tô falando besteira, né? Ela aqui tá a expressão, tá a unidade é até essa aqui, né? É A quadrado, aqui tá o cubo aqui, é um pouco chato porque aqui já tá o cubo, né? Mas o Azão parece que ele tem uma unidade metro, vamos chamar assim. Isso, A2 sobre 2A é metro, né? metros. O B também, Então, né? você está botando 1 sobre metro ao quadrado, Metro a quarta, né? vezes 1 sobre metro ao quadrado, sobre metro a quarta. Então, é tipo raiz cúbica. Então, é tipo metro a 4 Isso, terços? 3 quartos. Metro a 3 Exato. quartos? Interessante. Unidade interessante. Então aqui está o teorema dizendo o seguinte, né? Que esse lugar geométrico do X3 é uma elipse dado por isso. Aí eu calculei os focos, né? Só para mostrar que os focos não são os mesmos, né? E uma coisa que depois que você desenvolve essas contas, você descobre que não é um trabalho complicado algebricamente, mas você obteve uma coisa interessante aqui, que para mim é interessante, sim, descobri que essa elipse ela é similar à cáustica, né? Mas com rodada de 90 graus. Então, se você pega o eixo menor dividido pelo eixo maior da, da cáustica, é o A sobre B, né? Esse B aqui eu coloquei porque essa unidade aqui ela é negativa, né? Do jeito que eu escrevi aqui esse B, esse número aqui é negativo, então por isso que eu coloquei o módulo aqui. Mas, de qualquer maneira, eu estou dizendo que esses dois objetos, essas duas elipses são similares. Não sei se eu consigo mostrar aqui rapidamente. Onde que está meu... Agora eu perdi aqui meu... Não, caramba. Tinha preparado para fazer isso de maneira eficiente, né? Agora eu não consegui, né? Talvez o Dan possa me ajudar de mostrar o Procura lá. Você está ok, Ronaldo? Volta lá no browser e vai vendo aí nas suas páginas qual que está. Isso, vai ser uma dessas aí. Que tem esse planeta Terra. É só você clicar nas que tem planeta Terra. Não, essa aí não. Volta um pouquinho. Planeta Terra. Tá vendo os ícones? Isso. Deve ser essa aí. Tava lá, tava lá. Vai para a direita, mais para a direita um pouquinho. Mais uma, mais uma, mais uma. essa. Pode ser essa aí. Mas isso aí tá meio complicado. Eu acho que não é essa, não. Tá com 253, eu fecharia essa aí. Você tem mais uma direita ali que eu vi. Tem mais uma janelinha direita. A próxima. A próxima. Essa aí. Tá. Deixa aí. Também não? Dá um reset. Reset ali em cima. Reset. Onde? Aqui, né? Tá, obrigado. Reset. Agora... Tá. Então, Agora vai para nesse app aqui, eu estou mostrando o loco do X1, né? Eu quero mostrar do X3, então vem aqui nessa opção. Aqui eu estou mostrando o baricentro. E aqui, então, eu estou mostrando exatamente essa elipse azul aqui, né? O que está provado naquele fato lá, que ela é semelhante a essa marrom, rodada de 90 graus, né? Dá mais ou menos para intuir isso aqui, olhando as várias proporções, né? Então, assim, você vê que Então, o eixo maior dessa elipse do X3 é sempre perpendicular ao o eixo maior da elipse inicial. Essa aqui é a inicial, né? A branca é a inicial, a marrom é a confocal, e o X3 é essa elipse aqui, que quando você varia o A sobre B, você vê que ela vai mudando aqui, mas sempre o eixo maior é na posição vertical. Então, você tem várias propriedades desses objetos, né? Então, dando sequência aqui, vamos em frente, né? Dan, tem mais quantos minutos? Aqui, outro ponto aqui que eu queria mostrar rapidamente na figura é o seguinte, né? Então, essa figura aqui é um pouquinho mais complicada de observar, mas vamos ver se rapidamente eu passo toda a informação que tem nela, né? Então, o que tem nessa figura aqui é o seguinte, eu comecei com um bilhar aqui, né? Tenho uma elipse externa, eu tenho a órbita triangular, que está em vermelho, e eu tracei as bissetrizes. Então, esse aqui é o encontro das bissetrizes internas, e esses pontos aqui que eu estou marcando agora de vermelho aqui, que o marco estava de preto,
são os encontros das bissetrizes externas, né, que são os excentros. Então, o que eu fiz na minha análise, depois que eu analisei o X3, eu analisei o X1 também, né, tentando responder a questão da Olga, né, de como achar a equação do locus do X1, né. Então essa aqui pontilhada é a cáustica, né. Então o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, nessa figura que está pontilhada externa, tem um formato de elipse. O que eu provei também nesse trabalho inicial é que esse locus, esses 3 pontos Q1, Q2 e Q3, a priori estão soltos, né. Você tem aqui a elipse, o ponto P1 girando aqui na elipse, esse locus do X1, do X3 vão estar girando aqui dentro, e ao mesmo tempo esses pontos externos aqui também estão amarrados, né, porque eles são vinculados a esse movimento aqui, né. Então estão girando. Então esse aqui cria um arquinho, esse aqui cria um arquinho, e esse aqui cria um arquinho inicial, né. E magicamente o que acontece é que esses 3 arquinhos vêm e se coincidem, né, eles vêm e se emendam, né. A trajetória vem desses 3 pontos, e eles escrevem uma elipse também. E aqui eu tenho no teorema eu estou dizendo aqui a equação desses locos, né. Então esses pontos externos definem uma elipse, com esses eixos. De novo o delta está aqui, né, você vê que o delta é persistente. E o locus do incentro do X1, esse aqui seria o meu X1, a notação do início da aula, tem essa equação também, né, explícita, né, essa elipse dada por esses eixos, né. E todas têm a mesma simetria da elipse inicial, né. Agora não é tão bonitinho a relação entre elas, né, a única coisa que eu achei bonitinho que é a relação entre eles é que se você definir o aspecto ratio, a razão do eixo menor pelo maior, é elas não são similares de maneira direta, né, mas o ponto importante é que a elipse interna e a externa são similares, né. Se eu voltar aqui na minha figura, o que eu estou afirmando é o seguinte, que o locus do X1, que você descreve aqui, e o locus dos excentros, são 2 elipses, e que elas são similares também, rodada de 90 graus, né. Elas têm esse aqui o X1, desculpa, o X1 não é esse, né, o X1 tá mais interno aqui. Então essas também são similares, né, uma coisa também que acho que é relevante de observar que, tem essa harmonia, né. E dando sequência nesse mundo aqui, então, a gente já analisou até agora o X1 e o X3, né. E eu não mencionei aqui como que eu provei como foi obtido que o X1 é uma elipse, né. O que você pode fazer, que dá para fazer a mesma análise que eu fiz com o X3, é fazer a mesma coisa, você parametriza o locus X1 e calcula a curvatura afim e prova que é constante, né. Depois, com o tempo, a gente vai perceber que essa ferramenta de calculatura afim é inócua, né, não ajuda muito, né. É muito complicado, então, às vezes, você não ganha muito de ficar usando a curvatura afim para definir se o locus é elíptico ou não, né. Então, tem um próximo ponto que, então, a gente usou o X1, X3, e em 2016, teve um artigo também do Tabachnikov e do Schwartz, com a mesma regra, né. Eles provaram que o locus do X2, que é o baricentro, descreve uma elipse, mas baseado no artigo da Olga, né. Então, de novo, ficou a lacuna de saber quem que é esse locus, né. Eles também provaram com a mesma metodologia de usar a geometria analítica complexa, prova que o baricentro, né, que é uma expressão mais simples, né, para obter, eles provaram que era uma elipse. O que eu fiz nessa análise inicial foi exatamente provar que esse locus é uma elipse, e nesse caso, o locus X2 é uma elipse que é similar à elipse inicial, né. Então o A2B2 sobre, então eu já estou usando a notação aqui um pouco mais que a gente está usando ultimamente, para dizer que é o locus xi. Então no caso do baricentro é o locus X2. Então nesse caso, e nesse trabalho do Tabachnikov também, eles, pediam para analisar, quando a gente tem um centro, quando a gente tem uma figura, um triângulo, por exemplo, você tem 3 tipos de baricentro, né. Você tem o baricentro da face, né, que seria da área, você tem a baricentro dos versos, que é o que é mais comum que a gente aprende nos cursos iniciais, né, e esses 2 conceitos coincidem, né. Nesse caso aqui, você fazer o baricentro da área ou dos 3 versos, é aquela mesma expressão,
Mas você tem um segundo conceito que é calcular o centro de massa dos lados, né? Aí o centro de massa dos lados já é uma média ponderada desse tipo aqui, né? Já é uma média um pouco diferente da maneira. Então você tem que levar em consideração os comprimentos, né? L1, L2, L3. Os pontos Q1, Q2 são os vértices, né? Q1, Q2, Q3. E o P é o perímetro, né? L1 mais L2 sobre 3. Então eles perguntavam, eles provaram num artigo desse que, em geral, não por 3 periódicos, eles provaram que, em geral, esse centro de massa dos lados de um polígono, né? Então, quando eu falo geral, você está pegando polígonos maiores, né? De maiores lados. Eles afirmam no artigo que, em geral, isso não é elipse, né? E que, nesse caso aqui, o que eu consegui na primeira rodada fazer, então esse aqui, essa notação 10 aqui, é porque esse centro de massa do triângulo, ele é, na tabela de Kimberley, né, que o Dan já mencionou, esse centro especial que descreve esse ponto que eu marquei aqui, né, esse centro de massa aqui, na tabela de Kimberley, esse aqui é o ponto X10, né, é o centro triangular 10. Então, a gente provou que isso também é um elipse, né? E também ele tem essa relação, né, que é similar, mas também invertido, né, com rodado de 90 graus. Aqui eu coloquei algumas referências, não estão exatamente direcionadas à apresentação que eu fiz. Então, por exemplo, curvatura afim, por exemplo, vocês podem ler nesse trabalho, nesse livro aqui do Nomizu Sasaki. Referências a bilhares, né? Recomendo o livro do Tabachnikov. Então, esses aqui são os artigos que eu mencionei, né? Da Olga e do Schwartz e do Tabachnikov. Poncelet é o trabalho original, né, que dá origem a toda essa galeria de estudo de propriedades de porisma, de bilhares, etc. E aqui eu faço uma pequena resenha de como isso evoluiu, né? Assim, então, começa aqui com o trabalho do Dan, né, numericamente, como ele explicou na primeira aula, que ele fez um vídeo conversando com o Jair Coyler, o professor Jair Coyler. Em 2011, ele publicou um vídeo no YouTube, né, mostrando esse fenômeno que o X1, né, o locus se você pegar o bilhar e enquanto as bissetrizes internas, esse locus aqui interno descreve um elipse, né? Então, a Olga, né, nesse trabalho da Olga, de fato, esse assunto, né, que aparentemente é bastante elementar, é um dos capítulos da tese da Olga, né, defendida na Escola Normal Superior de Lyon. E foi publicado, como eu mencionei antes, no artigo do L'Enseignement Mathématique em 2014. No meu trabalho inicial, eu estudei usando a geometria analítica real, essencialmente, né? O que eu precisei daquilo foi só parametrizar o locus e calcular a curvatura afim, né? Eu obtive que o locus do X3, do X1, etc., esses que acabei de mencionar anteriormente, descrevem elipses, né? E foi publicado só em 2019, né? Por que ficou isso? É porque eu não tinha muita esperança com isso, né? Eu fiz o assunto, deixei ele na gaveta aí uns 2 anos, sem saber o que fazer com isso, né? Porque já era um resultado conhecido, né? Eu tinha dúvidas sobre o interesse que poderia ter sobre isso, né? Já tem publicado, já sabe que é elipse, então para que tem mais estudos sobre elipse? Mas, para minha surpresa, não, né? Isso depois rendeu muito assunto de 2019 até 2021, né? Como o Dan já mencionou anteriormente. E no capítulo 7 do nosso livro, né, tem uma maneira mais profissional de como encarar o X1, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Mais compacta. Mais compacto e mais responde melhor várias perguntas que a gente tem sobre. E nesse trabalho aqui, já está publicado no Archive, ainda está sujeito a melhorias, é que você pode, já é uma ideia bastante natural, né? O que você tem? Você pode brincar, fazer a seguinte pergunta boba, né? Sei lá, você tem a sua elipse inicial. Você tem o locus do X1 aqui que descreveu alguma coisa. Tem o locus do X3 que descreveu alguma coisa aqui, por exemplo. Escreveu outra elipse aqui. Estou dizendo tudo torto, mas só para passar a ideia. Então, você poderia perguntar o seguinte: se eu faço a combinação lá, faço um ρ vezes um x1, a constante, mais 1 menos ρ vezes x3, o
que esse locus aqui vai me dar, né? Eu faço uma combinação convexa desses dois locus, né? Então, aqui depende do tempo, né? Cada um desses, então, vai dar uma nova curva. E você pode perguntar que tipo de objeto que é esse. Então, nesse trabalho aqui então, esse aqui é feito isso, né? Estuda combinações convexas de locus, né? E chega em respostas que, para mim, são boas, né? Então, aqui, para terminar a aula de hoje, eu vou só mencionar aqui as origens, né, dos trabalhos feitos sobre isso. Então, tem o trabalho da Olga, inicialmente, como eu mencionei, que é publicado em 2014, sobre os incentros, né? E aqui tem essa pergunta que foi onde me motivou, né? Como eu falei para vocês, eu entrei na biblioteca, depois do almoço, para passar tempo, né? Encontrei esse artigo e tinha que essa frase aqui que me incentivou a olhar esse assunto, né? Que o leitor é encorajado a encontrar uma prova alternativa para o teorema 1.1, né? Que o teorema 1.1 é exatamente, acho que, deixa eu ver se eu passei ele já. Acho que ele ficou fora de ordem aqui na minha transparência, né? Talvez ele apareça na próxima. Mas o teorema 1 é o que eu já mencionei várias vezes, né? Que o locus do x1 é uma elipse. E depois tem esse mesmo artigo aqui, esse aqui de 2016, no recorte que eu fiz do artigo original. Esse aqui é um artigo publicado na Inteligência, né, uma revista que eu aconselho vocês, quando tiver tempo de olhar e passar na biblioteca depois do almoço, ler essa revista, né? Acho que vale a pena. Eu tive contato com ela quando eu estava no IMPA, fazendo meu doutorado. É uma revista tipo magazine, mas que tem vários assuntos clássicos e alguns sofisticados, elementares. Então, é uma revista para um público amplo, grande, né? E que, em geral, os artigos aqui são não técnicos, né? São contando um pouco de como a matemática evoluiu e etc. Então, aqui nesse artigo aqui, então, do Tabachnikov, eles definiram que esses três centros de massa, né? Dos vértices de um polígono, depois esse é o centro de massa dos lados, então 0 para falar que é pontual, 1 para falar que é dimensão 1, e 2 são das faces, né? Então, eles provam que, no teorema 1, eles provam que o CM0 e o CM2 são elipses. E o CM1, eles falam que, em geral, não é, né? O que eu provei é que, de fato, no caso 3, né, na ordem do 3 periódico, esse locus também é uma elipse, né? Então, no nosso caso, nos 6 periódicos, esses objetos são elipses. Aqui eu coloquei só o review do meu artigo, né, que saiu publicado na Matemática Monthly, onde o reviewer fala sobre, faz um resumo outra coisa também, uma fonte importante para consulta, né? Hoje está muito mais fácil, né, porque está tudo online, então quem tem acesso ao portal da CAPES, rapidamente você pode entrar e ver um resumo dos artigos publicados desde 1800 e pouco, né? É um banco de dados muito completo para a matemática observar. Então, em geral, tem um resumo, né? Às vezes, esses resumos são simplesmente uma transcrição do abstrato do artigo, mas tem outros que o reviewer tem o trabalho de comentar um pouco sobre as propriedades que estão lá dentro, né? E aqui ele fala um fato remarcável, né? Que essas curvas geram elipses novamente, né? Então, aqui depois, vocês, tendo tempo, podem... E esse aqui é aquela transparência que ficou para trás, né? Esse paper é o do Corentin? Você está mostrando aí? Sim. Tá. Eu esqueci de falar, porque como eu cortei e foi de... Então, esse... Não sei por que saiu fora de ordem aqui. Então, esse aqui também é outro artigo também que saiu nessa mesma época de estudo. O Corentin, que também foi um aluno de Lyon, ele estudou o X3 também, né? Ele estudou o X3 e também atacou o problema usando ferramentas de geometria analítica complexa, né? Então, ele prova que o X3 é uma elipse e aqui ele faz um pouco aqui apareceu o nome do Dan aqui, do meu, né?
do trabalho que... Então, ele faz um comentário sobre esses pontos. Ele prova que o X3 é um elipse, mas também usando ferramentas de geometria complexa, né? Então, seria um outro assunto que a gente não abordou no nosso livro, no nosso curso, é você encarar todos esses objetos do ponto de vista complexo, né? Então, você pode definir as mesmas operações. Você esquece simplesmente que você tem sua elipse x2 sobre A2, mais y2 sobre B2 igual a 1. No nosso caso, A e B são reais e x, y são reais, né? Mas não tem nada que impeça que você pense que todas essas grandezas x, y, A e B são complexos, né? Então, em vez de você trabalhar no R2, você trabalha no C2, né? E as operações que se definem, igual, né? A reflexão que a gente faz lá no mundo real, você tem a definição irmã para o mundo complexo, foi o que a Olga e todo esse pessoal fez, né? Então, você pode abstrair e estudar, encarar que todos esses objetos são curvas algébricas de grau 2 complexas, né? E você obtém as mesmas observações, né? E Qual aqui a no nosso vantagem? livro, Qual a vantagem, Ronaldo, de encarar ela dessa maneira? nesse problema específico não tem muito, né? Mas assim, a vantagem é que você tem muitos teoremas de análise complexa que são muito mais rígidos que os reais, né? Então, o fato, por exemplo, que a gente aprende no curso de cálculo 1, né? Você tem funções que têm todas derivadas, né? Que é ser infinito. Mas nada garante que uma função que tem todas derivadas, ela tenha parentesco com a sua série de Taylor, né? Então, estou dizendo, você tem uma função f de x, você calcula todas as derivadas dela num ponto, né? Todas as fi num ponto. Então, quando você tem essa maneira no mundo sem infinito, isso às vezes é inútil, né? Porque você pode ter todas as derivadas nulas, por exemplo, e a função não nula. Mas no mundo analítico, no mundo complexo, etc., é, vale, né? Se você conhecer as derivadas em todos os pontos, primeiro, que no mundo holomorfo, né, do mundo analítico, se uma função tem a primeira derivada, ela tem todas as derivadas, né? E aí o fato é que a função coincide com a soma de Taylor das derivadas, né? Então, assim, do ponto de vista complexo, tem muita coisa útil, porque ela te permite trabalhar com coisas que tem menos efeitos patológicos. Agora, no mundo algébrico, por exemplo, que você está mencionando, quando eu tenho duas elipses aqui, que a gente está fazendo duas elipses confocais no mundo real, eu estou falando que são disjuntas, né? Elas aqui estão aparecendo que elas são confocais e são disjuntas. Mas se você encarar essas duas elipses do mundo complexo, é claro que não tem como fazer a figura, elas se cortam em 4 pontos, né? Transversais. Então, no mundo complexo, você tem coisas que revelam que você não vê no mundo real, né? Então, tem muitas informações que estão escondidas no mundo complexo. Igual você tem a equação x2 mais 1 igual a zero, né? A mais idiota possível, né? x2 mais 1 igual a zero. Ah, no mundo real isso aqui é vazio, né? Mas no complexo você inventou os dois números mágicos, i e menos i, né? Então, você tem um mundo extra, que no mundo real a gente não vê, tem uma avenida, uma janela grande para você. E aqui no nosso livro, eu recomendo vocês lerem o capítulo 7 com carinho, né? Que tem a conjectura, né? Que aparentemente esse fenômeno, depois que a gente já trabalhou nisso por 2 anos, aparentemente a conjectura nossa é a seguinte, né? Que está aqui, né? É que um par de elipses que admite um A3 periódico, um Poncelet, né? Como o Dan mencionou, quando você faz o Poncelet, esse par de elipses não tem por que estar alinhado, nada, né? Elas podem estar em posição geral e você pode definir o x1 igual aqui, né? Então, a nossa conjectura é que o lóculo do incentro é um elipse se somente se o par é confocal, né? O que a gente sabe é a volta, né? O que está provado aqui é se o par é confocal, então o lóculo x1 é um elipse. O que a gente gostaria de saber é se vale a ida, né? Então, todos, talvez até no final do curso a gente já tenha provado isso, né? Mas, por enquanto, ainda tem detalhes a considerar, né? Dan, quer fazer algum complemento? Eu só ia dizer como que você está em termos de tempo. A gente já está chegando a 1 hora de vídeo. Não, estou terminando. Um segundo, Aqui eu só mostrei algumas figurinhas, né, dos personagens do o Poncelet, o Darbu, né, que não apareceu aqui porque vai aparecer depois, o Schwartz, Tabachnikov, Schwartz,
e a Olga. Eu coloquei o Lebesgue aqui, parece que está meio de... É porque o Lebesgue tem uma monografia que eu acho muito interessante, que ele prova o treino de Poncelet numa versão muito mais geral que a gente apresenta, né? Então era só isso. Muito obrigado e até a próxima aula, né? Espero que não seja motivo para vocês fugirem, sim para motivarem para assistir às próximas. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.